Essas pessoas extraordinárias provam que o que é maior não é apenas incomum, é impressionante. De Kim Goodman, cujos olhos saltam quase 1,5 cm para fora das órbitas, até Svetlana Pankratova e suas pernas que bateram recorde mundial. Prepare-se para conhecer 15 pessoas com partes do corpo maiores que o normal. Número 15. Incríveis pernas misteriosas. Você já viu pernas que pesam quase 90 quilos? Mandy Sellers, de Lancaster, na Inglaterra, nasceu em 1975 e parecia uma criança comum até que suas pernas começaram a crescer descontroladamente. Diagnosticada com a rara síndrome de Proteus, ela viu ossos, pele e tecidos das pernas se desenvolverem de forma excessiva. Mandy não deixou que isso a derrubasse. Ela virou símbolo de superação, participando de programas de TV e documentários para conscientizar sobre a doença. Em 2009, Mandy revelou pesar cerca de 133 quilos, sendo 38 quilos do tronco e o restante concentrado nas pernas e pés. Em 2010, precisou amputar a perna esquerda para tentar conter o crescimento, mas surpreendentemente ela voltou a crescer, deixando médicos perplexos. Hoje, Mandy continua usando sua história para promover inclusão e empatia. Número 14. O espetáculo dos cílios. Quando você sentir inveja dos cílios de alguém, pense em Valery Smegly, da Ucrânia. Os cílios dele chegaram a medir incríveis 7,5 cm, talvez os mais longos já vistos. Segundo ele, o segredo estaria em uma dieta especial que prefere manter em segredo. Desde 2015, quando percebeu o crescimento acelerado dos fios, Valery chamou atenção por onde passava. Mas ter cílios tão grandes trouxe dificuldades. Eles atrapalhavam sua visão, e ele precisou cortá-los depois de tentar garantir o recorde no Guinness World Records. Sua aparência única conquistou manchetes pelo mundo, lembrando que peculiaridades podem nos tornar inesquecíveis. Número 13. A língua recordista de Nick Stoberl, da Califórnia, nos Estados Unidos, entrou para o Guinness por ter a maior língua do mundo. Um espantoso 10 centímetros de comprimento da ponta até os lábios fechados, quase do tamanho de um cartão de crédito. Ele não apenas ficou famoso, como também passou a pintar quadros usando a língua como pincel. Nick se destacou no programa America's Got Talent e hoje continua surpreendendo com suas pinturas feitas apenas com a língua embebida em tinta, conquistando fãs no mundo todo. Número 12. As unhas mais longas da história. Você já imaginou o que acontece quando alguém decide não cortar as unhas por décadas? Pois foi exatamente isso que fez Sridhar Shilal, um homem da Índia que se tornou famoso em todo o mundo por essa decisão extrema. Ele deteve por muitos anos o recorde de unhas mais longas de uma única mão. O comprimento total das unhas da sua mão esquerda chegou a atingir incríveis 8 metros e 97 centímetros, sendo que somente a unha do seu polegar ultrapassava impressionantes 1 metro e 97 centímetros. Tudo começou lá em 1952, quando ele ainda era um jovem estudante. Depois de ser duramente repreendido por uma professora que ficou furiosa ao ter uma unha quebrada, Sridhar decidiu que nunca mais cortaria suas unhas, em um gesto de determinação que mudou sua vida para sempre. Com o passar dos anos, as unhas se tornaram parte da identidade de Sridhar, mas também trouxeram muitos desafios. O peso das unhas foi tão grande que ele desenvolveu deformações nos dedos e perdeu parte da mobilidade da mão esquerda. Durante o sono, ele precisava mudar de posição a cada meia hora para evitar dores. Até mesmo sua audição foi prejudicada devido ao impacto do peso das unhas sobre os nervos do braço e da mão. Após incríveis 66 anos cultivando essas unhas gigantescas, Sridhar finalmente decidiu se despedir delas em 11 de julho de 2018, durante um evento especial em Nova York, nos Estados Unidos. Suas unhas foram cuidadosamente preservadas e hoje estão em exibição no Museu Ripley's Believe It or Not, onde continuam fascinando visitantes do mundo todo. Número 11. As pernas impressionantes de Svetlana. Para Svetlana Pankratova, estar acima da média é algo que sempre fez parte da sua vida. Nascida em 29 de abril de 1971, na Rússia, Svetlana se tornou mundialmente conhecida por possuir as pernas mais longas já registradas no Guinness World Records. As pernas dessa mulher extraordinária medem exatos 132 centímetros, ou seja, mais do que a altura de muitas crianças e até mesmo adultos em algumas partes do mundo.
Desde pequena, Svetlana chamava a atenção de todos ao seu redor, já que crescia de forma rápida e logo se destacou pela altura imponente de 1,96 m. Mas o que realmente despertava o olhar das pessoas eram suas pernas incrivelmente compridas, que a faziam parecer ainda mais alta. Apesar das dificuldades para encontrar roupas adequadas, especialmente calças jeans, Svetlana nunca deixou que isso fosse um obstáculo. Muito pelo contrário, ela transformou essa característica em um trunfo, usando suas longas pernas como vantagem no esporte. Ela jogou basquete em nível profissional, viajando o mundo e encantando as pessoas por onde passava. Após se mudar para os Estados Unidos, Svetlana continuou sendo admirada por sua postura confiante e por sua disposição em inspirar outras pessoas. Hoje, além de ostentar o recorde mundial, Svetlana é vista como exemplo de como as diferenças podem ser celebradas e transformadas em motivo de orgulho. Número 10. O cabelo mais longo do mundo. Imagine carregar sobre a cabeça uma cabeleira maior do que a altura de muitos carros. É essa a realidade de Xi Jinping, uma mulher chinesa que entrou para a história ao cultivar o cabelo mais longo do planeta. Desde 1973, quando tinha apenas 13 anos de idade, ela decidiu nunca mais cortar os fios. O resultado dessa decisão foi um cabelo que alcançou o impressionante comprimento de 5,62 m. Recorde oficialmente reconhecido pelo Guinness em 2004. Manter um cabelo tão longo não é tarefa fácil. Jinping dedica horas todos os dias ao cuidado dos fios, que exigem escovação cuidadosa, lavagens demoradas e um cuidado especial para não embaraçar ou danificar. As madeixas são tão extensas que ela precisa de ajuda para movimentá-las e evitar acidentes. Apesar do trabalho e do esforço envolvidos, Jinping se orgulha da conquista e do símbolo que seu cabelo representa. Dedicação, paciência e uma beleza que desafia padrões comuns. Seu longo cabelo não é apenas um recorde, mas também uma verdadeira inspiração para quem acredita na força da persistência. Número 9. O homem dos dedos extras. Devendra Sutar, um talentoso carpinteiro do estado de Gujarat, na Índia, carrega consigo uma característica que o torna único no mundo. Ele possui um total de 28 dedos, sendo 14 nos pés e 14 nas mãos. Essa peculiaridade é resultado de uma condição genética chamada polidactília, que faz com que surjam dedos extras durante o desenvolvimento fetal. Apesar das mãos e pés fora do comum, Devendra nunca se deixou abalar por isso. Ele encara sua condição com orgulho e bom humor, e suas habilidades como marceneiro só ganharam destaque graças à sua incomum anatomia. Muitas pessoas poderiam imaginar que dedos a mais atrapalhariam no trabalho manual, mas Devendra conta que, na verdade, em diversas situações eles acabam ajudando, oferecendo um apoio extra e uma pegada mais firme em ferramentas e peças de madeira. Com um sorriso no rosto, ele compartilha sua história em programas de TV e vídeos que circulam pelo mundo, mostrando como transformou sua condição em um exemplo de aceitação e alegria. O recorde mundial por possuir o maior número de dedos em um ser humano vivo trouxe a Devendra a oportunidade de inspirar milhões, reforçando a mensagem de que as diferenças podem ser um verdadeiro presente. Número 8. Os maiores pés vivos do planeta. Jason Orlando Rodrigues Hernandes, um jovem venezuelano, se destaca mundialmente não apenas por sua simpatia, mas por possuir os maiores pés já registrados em um ser humano vivo. Nascido em Maracay, na Venezuela, Jason tem apenas 22 anos, mas suas marcas já impressionam. Seus pés medem inacreditáveis 40 centímetros, superando com folga o tamanho médio dos calçados convencionais. Para calçar esses verdadeiros pés de gigante, Jason usa sapatos feitos sob medida na Alemanha, confeccionados por um artesão especializado em calçados para pessoas com condições excepcionais. O tamanho do calçado? Um espantoso número 69 europeu, algo que poucos conseguem imaginar. Desde a infância, Jason precisou lidar com as consequências de uma condição genética rara que provoca crescimento acelerado dos pés e das mãos. Aos 10 anos, seus pés já eram maiores do que os de muitos adultos, o que fez com que sua família buscasse ajuda para encontrar sapatos especiais. Hoje, além de ser conhecido por esse recorde, Jason se tornou um verdadeiro embaixador da aceitação das diferenças. Ele participa de entrevistas, programas de TV e campanhas que buscam promover a inclusão e o respeito pelas pessoas que fogem dos padrões.
Jason mostra ao mundo que, com bom humor e coragem, é possível transformar uma característica incomum em motivo de orgulho e inspiração. Número 7. O sorriso com 37 dentes Vijay Kumar, natural da Índia, conquistou os holofotes internacionais com um detalhe no mínimo curioso. Seu sorriso abriga 37 dentes, exatamente 5 a mais do que o normal em um adulto. O número típico de dentes permanentes em uma pessoa é 32, mas Vijay tem o que os especialistas chamam de hiperdontia, uma condição rara em que crescem dentes extras na boca. O mais interessante é que Vijay só descobriu essa peculiaridade na fase adulta, durante uma conversa casual com amigos. Movido pela curiosidade, ele resolveu contar os dentes no espelho e percebeu que tinha um número maior do que o habitual. Longe de se envergonhar, Vijay transformou esse detalhe em marca registrada. Seu sorriso simpático e seu jeito leve de encarar a vida conquistaram o mundo. Ele entrou para o Guinness World Records e passou a ser convidado para programas de TV, documentários e eventos, onde compartilha sua história. Para ele, o mais importante é espalhar uma mensagem positiva, a de que devemos nos aceitar como somos e valorizar o que nos torna únicos. Com seu sorriso largo e contagiante, Vijay mostra que até aquilo que poderia parecer estranho à primeira vista pode, na verdade, ser uma grande bênção. Número 6. A rainha das curvas Mikkel Ruffinelli, uma mulher nascida em 1972, em Los Angeles, nos Estados Unidos, é dona de um recorde impressionante. Ela tem os quadris mais largos do mundo. Suas medidas chamam a atenção em qualquer lugar. Os quadris de Mikkel chegam a nada menos do que 2 metros e 40 centímetros de circunferência. Para se ter uma ideia, isso é mais largo do que muitas portas comuns encontradas em residências. Mikkel pesa mais de 190 quilos, mas o mais surpreendente é a forma como seu corpo distribui esse peso. Sua cintura mede cerca de 86 centímetros, o que destaca ainda mais o tamanho de seus quadris em contraste. Essa característica marcante surgiu após Mikkel ter filhos. Durante as gestações, seu corpo passou por mudanças significativas e os médicos diagnosticaram uma condição chamada lipedema, em que há um acúmulo anormal de gordura, especialmente na região dos quadris e das coxas. Apesar dos desafios que essas medidas podem representar no dia a dia, como encontrar móveis reforçados, entrar e sair de carros e até se locomover em espaços estreitos, Mikkel encara tudo com muita confiança. Ela se tornou um símbolo da positividade corporal, participando de entrevistas, programas e documentários que celebram a diversidade de formas e tamanhos. Sua história inspira mulheres ao redor do mundo a se aceitarem como são, mostrando que a verdadeira beleza está na autoconfiança e na capacidade de transformar desafios em força. Número 5. Os olhos saltitantes de Kim Goodman. Kim Goodman, natural de Chicago, nos Estados Unidos, possui uma habilidade que parece saída de um filme de ficção científica. Ela consegue projetar seus olhos para fora das órbitas como ninguém no planeta. O feito de Kim é tão impressionante que ela conquistou um lugar no Guinness World Records por conseguir fazer com que seus olhos saltem cerca de 1,2 centímetros além das pálpebras, algo simplesmente inacreditável para quem presencia ao vivo. Essa habilidade curiosa surgiu de forma totalmente inesperada. Certa vez, após levar uma leve pancada na cabeça, Kim percebeu que seus olhos saltaram involuntariamente, e com o tempo ela aprendeu a controlar esse movimento e transformá-lo em uma performance. Desde então, Kim virou uma celebridade. Ela participou de diversos programas de TV, apresentações públicas e vídeos que viralizaram na internet, deixando plateias ao redor do mundo boquiabertas, ou melhor, de olhos arregalados. Kim mostra que mesmo as características mais incomuns podem ser celebradas com leveza e diversão. Seu dom peculiar não é apenas uma curiosidade anatômica, é também um exemplo de como podemos transformar aquilo que nos diferencia em algo positivo e inesquecível. Número 4. Pernas que tocam o céu. Macy Curran, uma jovem natural de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, conquistou o mundo com suas pernas incrivelmente longas. Ela nasceu com uma altura já acima da média e continuou crescendo de maneira extraordinária. Hoje, com cerca de 2 metros e 9 centímetros de altura, Macy detém o recorde mundial por ter as pernas mais longas de uma mulher viva.
Sua perna esquerda mede cerca de 1,35 m, enquanto a direita chega a aproximadamente 1,34 m. Isso faz com que suas pernas representem cerca de 60% de toda a sua altura. Desde a infância, Massi chamava a atenção por onde passava. Ela enfrentou muitos desafios para encontrar roupas adequadas e sapatos que servissem. Calças jeans comuns não cobrem nem metade do comprimento de suas pernas, e ela precisa mandar fazer peças sob medida, o que costuma sair caro, em torno de R$ 1.200 por par. Além disso, coisas simples como passar por uma porta ou se sentar em cadeiras comuns podem se tornar verdadeiros desafios. Ainda assim, Massi não deixa que isso a abale. Ela usa sua visibilidade para incentivar outras mulheres altas a se amarem como são, combatendo o preconceito e mostrando que a altura é uma dádiva e não um problema. Com milhões de seguidores nas redes sociais, especialmente no TikTok, ela compartilha sua rotina e inspira jovens ao redor do mundo. Número 3. A pele mais elástica do mundo, Gary Turner, nascido em 1971, em Lincolnshire, na Inglaterra, é famoso por ter a pele mais elástica já registrada. O Guinness World Records o reconheceu por conseguir esticar a pele da barriga até cerca de 16 centímetros, um comprimento que impressiona qualquer um que vê sua demonstração ao vivo. A razão por trás dessa habilidade fora do comum é uma condição genética rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. Essa síndrome afeta o colágeno, a proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele, deixando os tecidos extremamente flexíveis e mais frágeis. Em vez de esconder sua condição, Gary decidiu abraçá-la de corpo e alma. Ele virou atração em circos, programas de televisão e eventos pelo mundo, onde realiza performances como o Homem Elástico, arrancando risos, aplausos e expressões de espanto do público. Além do entretenimento, Gary usa sua visibilidade para conscientizar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e os desafios enfrentados por quem vive com doenças raras. Seu exemplo mostra como as características incomuns do corpo humano podem ser celebradas de forma positiva e educativa, ajudando a quebrar estigmas e preconceitos. Número 2. Os incríveis pescoços alongados das mulheres caiãs. Entre os povos indígenas do mundo, poucos despertam tanto fascínio quanto as mulheres caiãs, da etnia Caiã, que vivem em Myanmar, no Sudeste Asiático. Essas mulheres são conhecidas internacionalmente por ostentar pescoços que parecem incrivelmente longos, quase irreais, aos olhos de quem não conhece a tradição. Esse visual impressionante, no entanto, não é fruto da natureza, mas sim de uma prática cultural que atravessa gerações. Desde meninas, por volta dos 5 anos de idade, elas começam a usar pesados anéis de latão ao redor do pescoço. Com o passar dos anos, novos anéis são adicionados, aumentando o comprimento da estrutura e o peso total, que pode chegar a 11 quilos, o equivalente a carregar uma criança pequena nos ombros o tempo todo. Ao contrário do que muitos pensam, os anéis não esticam os ossos do pescoço. Na verdade, eles empurram os ombros e as costelas para baixo, criando a ilusão de um pescoço mais longo. Para as mulheres caiãs, esse alongamento é um símbolo poderoso de beleza, status e identidade cultural. Mais do que um simples enfeite, os colares de latão são um motivo de orgulho e respeito dentro da comunidade. Para o mundo exterior, pode parecer um costume exótico, mas para elas, os anéis representam ligação com suas raízes, resistência e a preservação de uma tradição ancestral. Mesmo com a modernidade chegando a seus vilarejos, muitas continuam a manter essa prática, orgulhosas de suas origens e de sua história. Número 1. A maior boca do planeta, Francisco Domingo Joaquim, carinhosamente apelidado de Mandíbula Angolana, é um homem natural de Angola que surpreende o mundo com uma característica física realmente fora do comum. Ele tem a maior boca já registrada em um ser humano vivo. O recorde, certificado oficialmente pelo Guinness World Records, reconhece que Francisco consegue abrir a boca até impressionantes 16 centímetros e 99 milímetros de largura. Para se ter ideia do tamanho, isso permite que ele consiga colocar dentro da boca objetos que para qualquer outra pessoa seriam impossíveis, como latas inteiras de refrigerante, carteiras e até seu próprio punho. O talento de Francisco foi descoberto quase por acaso, quando ele e amigos brincavam, tentando ver quem conseguia abrir mais a boca. O que começou como uma diversão entre amigos, logo se transformou em algo que chamou a atenção mundial.
Desde 2010, quando o recorde foi oficialmente reconhecido, Francisco já participou de inúmeros programas de televisão, feiras e apresentações ao vivo. Seu talento virou sensação nas redes sociais e nos vídeos da série Guinness World Records Totally Bonkers. O mais impressionante é que Francisco não fez nenhum treinamento especial para isso. Sua incrível elasticidade é totalmente natural, fruto da flexibilidade incomum de suas articulações faciais. Hoje, ele continua encantando plateias ao redor do mundo, provando que, às vezes, aquilo que nos torna diferentes é exatamente o que nos torna inesquecíveis. Essa é daquelas histórias que fazem a gente rever o que acha que é possível. Joseph nasceu sem mandíbula, literalmente, sem osso algum. Essa não é uma condição qualquer. Ela altera completamente a forma como uma pessoa vive. Desde o nascimento, Joseph teve que enfrentar um mundo que não estava preparado para alguém com uma condição tão extrema. Falar, comer, respirar, tudo se torna uma tarefa difícil. Mas o que torna a história dele tão especial é que Joseph nunca deixou que essa condição definisse quem ele é. Ele é puro espírito de superação. A infância dele foi repleta de desafios, tanto nos estudos quanto na convivência social. Os olhares estranhos, os cochichos, a sensação de ser sempre o diferente estavam presentes todos os dias. Mas Joseph encontrou forças onde muitos teriam desistido. Ele aprendeu linguagem de sinais, encontrou formas de se comunicar e seguiu em frente, sempre determinado. Ele nos lembra que, por mais difíceis que sejam os obstáculos, todos nós temos a capacidade de superá-los e viver com propósito e alegria. Hoje, ele é uma verdadeira fonte de inspiração. Mostra que, com atitude positiva e muita força de vontade, tudo é possível. Conheça Mahogany Getter, uma mulher que transformou um desafio físico em símbolo de autoestima e força interior. Ela nasceu com linfedema, uma condição que causa um inchaço severo e permanente na perna devido a problemas no sistema linfático. A perna de Mahogany cresceu muito mais do que a outra, causando não só dor física, mas também sofrimento emocional. Desde pequena, ela enfrentou olhares julgadores e a ignorância de quem não entendia sua condição. As pessoas cochichavam, apontavam, e isso machucava. Mas Mahogany não deixou isso derrubá-la. Ela decidiu que seu corpo não seria motivo de vergonha. Ao contrário, escolheu amar cada parte de si mesma e foi além. Entrou no mundo da moda, um ambiente conhecido por seus padrões estéticos restritivos, e decidiu quebrar essas barreiras. Hoje, Mahogany é modelo, e das boas. Ela está nas passarelas mostrando que beleza não tem tamanho, forma ou padrão. Sua presença no mundo da moda é um grito de liberdade. Beleza real vem da autoconfiança e da aceitação. Mahogany inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada da insegurança ao amor próprio é um farol para quem se sente fora do padrão. Ela nos mostra que todos nós podemos criar nossa própria definição de beleza. Número 6. O homem com os pelos de ouvido mais longos do mundo. Segura os fones de ouvido porque agora você vai conhecer Radha Kant Bajpai, da Índia, que ostenta um recorde verdadeiramente incomum: os pelos de ouvido mais longos do planeta. Os fios passam de 25 centímetros, ou seja, mais de 10 polegadas. Radha vem cultivando esse visual singular há mais de 30 anos. Todos os dias, ele lava e penteia cuidadosamente os pelos, que se tornaram sua marca registrada. Para ele, esse detalhe é motivo de orgulho e até de sorte. Sim, Radha acredita que os pelos do ouvido trazem boa sorte para sua vida. Pode parecer estranho para alguns, mas ele encara com muito bom humor e confiança. Seu exemplo mostra que a individualidade pode ser celebrada mesmo nas formas mais incomuns. Afinal, quem disse que ser diferente não é interessante? Imagine nascer sem as pernas e ainda assim se tornar um dos atletas mais rápidos, fortes e determinados do planeta. Esse é Zion Clark, um exemplo de resiliência que mostra que nenhuma barreira é grande demais quando se tem vontade de vencer. Zion nasceu com uma condição rara chamada Síndrome de Regressão Caudal, que impediu o desenvolvimento da parte inferior do corpo. Abandonado pelos pais ao nascer, ele cresceu no sistema de adoção, passando de casa em casa. A infância foi marcada por dificuldades, bullying e insegurança. Mas em meio a tantas adversidades, ele encontrou a sua paixão, a luta livre. E não apenas entrou para o esporte, ele dominou.
Zion treinava com uma intensidade impressionante, desenvolveu força nos braços, técnica e equilíbrio que deixavam qualquer adversário em alerta. Enquanto outros lutadores tinham pernas, Zion tinha algo mais poderoso, uma mente imbatível. Ele não se deixou definir pela deficiência, pelo contrário, foi além. Quebrou recordes mundiais como o da caminhada mais rápida com as mãos por 20 metros e o salto em caixa mais alto usando apenas os braços. Mas não parou por aí. Também competiu em corridas de cadeira de rodas, fisiculturismo e até entrou no MMA profissional. A filosofia dele é clara, sem desculpas. Zion acredita que os únicos limites que existem são os que a gente impõe para nós mesmos. Hoje ele é muito mais do que um atleta. É palestrante motivacional, autor e uma inspiração para milhões de pessoas. Conheça Jesus Aceves, do México, também conhecido como o Homem-Lobo. Ele tem uma condição rara chamada hipertricose, que provoca o crescimento excessivo de pelos por todo o corpo. Estamos falando de uma camada espessa de pelos escuros cobrindo praticamente a pele inteira, do rosto aos pés. Jesus enfrentou uma infância repleta de zombarias. Era chamado de menino macaco e garoto lobo. Em vez de se esconder, ele decidiu abraçar sua aparência incomum. Ele entrou para o circo, onde passou a entreter plateias e mostrar que por trás do visual havia uma pessoa gentil, engraçada e cheia de carisma. Jesus virou celebridade local e usou sua fama para desafiar os preconceitos. Ele mostra que o valor de uma pessoa não está na aparência, mas no coração. Sua história nos convida a enxergar além da superfície. Cada corpo conta uma história, cheia de sonhos, batalhas e conquistas. A mensagem de Jesus é clara. A diferença não deve ser escondida, deve ser celebrada. Agora vamos até a China para conhecer Huang Chuncai, um homem que vive com neurofibromatose, uma condição genética que causa o crescimento de tumores ao longo dos nervos do corpo. No caso dele, os tumores se concentraram principalmente no rosto. A condição transformou sua aparência de forma tão intensa que ele foi apelidado de Homem-Elefante da China. Mas não se engane, por trás dessa imagem impactante está alguém com uma força de espírito gigantesca. Imagine conviver todos os dias com o olhar de julgamento das pessoas, os cochichos, o desconforto, o medo. Mesmo assim, Huang encara a vida com um sorriso. Stephanie Turner é uma mulher cuja trajetória de vida é marcada por desafios constantes, mas também por amor, superação e esperança. Diagnosticada ao nascer com ictiose Arlequim, uma condição genética raríssima que afeta gravemente a pele, ela contrariou todas as previsões médicas ao se tornar a primeira mulher com essa condição a dar à luz. Sua história é um exemplo impressionante do que significa enfrentar o medo com coragem. A ictiose Arlequim provoca uma formação anormal da pele. Os bebês que nascem com essa condição apresentam uma pele extremamente espessa, seca e rígida, com fissuras profundas que causam dores intensas e representam riscos sérios à saúde. Essas rachaduras facilitam infecções e dificultam funções vitais como respirar, comer e se mover. Em muitos casos, os bebês com ictiose Arlequim não sobrevivem mais do que algumas horas ou poucos dias após o nascimento. No caso de Stephanie, o nascimento foi considerado um verdadeiro milagre. Os médicos acreditavam que ela viveria no máximo 1 hora devido à gravidade das complicações causadas pela pele. No entanto, sua mãe, movida por uma fé inabalável, lutou com todas as forças para manter a filha viva. O cuidado minucioso desde o início, com cremes especiais e bandagens diárias, foi essencial para que Stephanie sobrevivesse e superasse as terríveis previsões. Ela não apenas sobreviveu à primeira hora, como também aos primeiros dias, meses e anos, dando início a uma história extraordinária. Durante sua infância e adolescência, Stephanie enfrentou inúmeros obstáculos. A rigidez da pele tornava qualquer movimento doloroso, e as fissuras constantes resultavam em infecções repetidas. Mas, apesar de tudo, ela desenvolveu uma força interior impressionante. Mesmo diante de olhares e comentários de pessoas que não compreendiam sua condição, Stephanie aprendeu a se aceitar e viver de maneira plena. Seu maior sonho sempre foi construir uma família. No entanto, os médicos a alertaram sobre os riscos imensos que uma gravidez representaria, tanto para ela quanto para o bebê. Sua pele já sensível sofreria ainda mais com as mudanças causadas pela gestação, aumentando as chances de infecção e complicações sérias. Mesmo assim, Stephanie não se deixou abalar pelos alertas médicos.
Ela permaneceu firme em seu desejo de ser mãe e escolheu enfrentar os riscos com coragem e determinação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!